Você já sentiu que não tem o suficiente? Que outros receberam mais? Que suas habilidades são poucas demais, seus recursos limitados demais, suas oportunidades escassas demais? Talvez você olhe ao redor e veja pessoas com talentos brilhantes, conexões poderosas, recursos abundantes, e se pergunte: por que eu recebi tão pouco? O que posso fazer com isto que tenho? Hoje vamos conhecer uma história sobre 3 homens que receberam quantidades muito diferentes de um mesmo patrão. Um recebeu muito, outro recebeu uma quantidade média, e o terceiro recebeu bem pouco. Mas o final desta história vai surpreender você, porque não foi quem recebeu mais que teve o maior reconhecimento, e não foi quem recebeu menos que falhou. O fracasso veio de onde você menos espera. E o sucesso foi definido de uma maneira completamente diferente do que o mundo ensina. Se você está começando este ano se perguntando qual é seu propósito, se o que você tem é suficiente, se vale a pena o risco, esta mensagem é para você. Bem-vindo a mais uma jornada pela Palavra de Deus. Antes de mergulharmos na parábola em si, precisamos entender o momento em que Jesus a contou. O contexto é absolutamente crucial. Jesus está em Jerusalém, sua última semana antes da crucificação. A tensão está no auge. Ele acabou de fazer sua entrada triunfal na cidade. Purificou o templo, confrontou os líderes religiosos. Os discípulos estão confusos. Eles esperavam um reino terreno imediato. Esperavam que Jesus assumisse o trono de Davi, expulsasse os romanos, restaurasse a glória de Israel. Mas Jesus continua falando sobre sua partida, sobre um tempo de espera, sobre sua volta, e é neste contexto que ele conta várias parábolas sobre vigilância, fidelidade e prestação de contas. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, o julgamento das nações. Estas não são histórias isoladas. São parte de um sermão profético sobre o fim dos tempos e sobre como seus seguidores devem viver enquanto ele estiver ausente. A parábola dos talentos está registrada em Mateus 25, versículos 14 a 30. Vamos ler o contexto imediatamente anterior. Mateus 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E então, Jesus começa: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra. A palavra, porque, conecta esta parábola com o que ele acabou de dizer. Ele está explicando como vigiar, como viver durante sua ausência. E a resposta não é sentar e esperar passivamente. Não é enterrar o que você recebeu com medo de perder. É investir, é arriscar, é multiplicar. Vamos entrar na história. Mateus 25, versículos 14 e 15. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Um homem, um senhor, um mestre de propriedades, alguém rico e poderoso, e ele está prestes a fazer uma viagem longa para fora da terra. Antes de partir, ele faz algo notável. Ele chama seus servos e lhes entrega seus bens. Não apenas lhes dá tarefas. Ele confia a eles sua riqueza. Isto é extraordinário. Na cultura daquela época, servos eram propriedade. Eles não possuíam nada. Tudo pertencia ao Senhor. Mas este Senhor inverte a situação. Ele coloca sua riqueza nas mãos deles. Ele lhes dá autoridade sobre o que é dele. Ele os capacita. E quanto ele dá? Talentos. Precisamos parar aqui porque a palavra, talento, sofreu uma transformação fascinante através dos séculos. Hoje, quando dizemos talento, pensamos em habilidades naturais, em dons artísticos, em capacidades especiais. Mas no primeiro século, um talento era simplesmente uma unidade de medida de peso. Era usada principalmente para pesar metais preciosos como prata e ouro. E um talento era muito dinheiro. Não estamos falando de algumas moedas. Um talento de prata equivalia a cerca de 6.000 denários. E um denário era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Façam as contas. Um talento equivalia a cerca de 20 anos de salário de um trabalhador. 20 anos. Então, quando o Senhor deu 5 talentos a um servo, ele estava confiando a eles 100 anos de salário. Uma fortuna absolutamente impressionante. O servo que recebeu 2 talentos recebeu 40 anos de salário.
Ainda uma quantia enorme, e mesmo o servo que recebeu 1 talento recebeu 20 anos de salário. Não era pouco, era mais dinheiro do que muitos veriam em toda uma vida. Então, todos receberam muito. A diferença estava na quantidade, mas nenhum deles recebeu algo insignificante. E reparem no critério, a cada um segundo a sua capacidade. O Senhor conhecia seus servos. Ele sabia o que cada um podia administrar. Ele não deu igualmente a todos, mas apropriadamente a cada um. Isto é importante. O Senhor não estava sendo injusto ao dar quantidades diferentes. Ele estava sendo sábio, reconhecendo que capacidades diferentes requerem responsabilidades diferentes. E então, ele se ausentou. Partiu para longe. Deixou tudo nas mãos deles. Sem supervisão constante, sem microgerenciamento, sem instruções detalhadas sobre o que fazer. Apenas confiança. Agora a pergunta é, o que cada servo vai fazer? Mateus 25, versículo 16, e, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Reparem, tendo ele partido, o senhor mal saiu e este servo já estava em ação. Não esperou, não hesitou, não ficou paralisado pela responsabilidade. Ele negociou. A palavra no original significa comerciar, fazer negócios, trabalhar ativamente com algo. Este servo colocou o dinheiro para trabalhar. E como ele fez isso? Jesus não entra em detalhes, mas na economia da época, isto poderia significar várias coisas. Comprar mercadorias e vendê-las com lucro. Emprestar dinheiro a juros, o que era comum entre não-judeus. Investir em negócios. Formar parcerias comerciais. O ponto é, ele arriscou. Porque negociar sempre envolve risco. Você pode perder. O mercado pode mudar. Os negócios podem falhar. Não há garantia. Mas este servo não permitiu que o medo do fracasso o paralisasse. Ele tinha uma missão, tinha recursos, tinha capacidade, e ele os usou. E o resultado? Granjeou outros 5 talentos. Ele duplicou o que recebeu. De 5 para 10. De 100 anos de salário para 200 anos. Sucesso extraordinário. Mas percebam algo crucial, o texto não diz que ele teve sorte. Não diz que encontrou um atalho. Não diz que foi fácil. Ele trabalhou, negociou, investiu tempo, energia, sabedoria. E colheu resultados. Este é o retrato da mordomia fiel. Pegar o que Deus te deu e multiplicá-lo para a glória dele. Mateus 25, versículo 17, da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Da mesma sorte. Esta expressão é fundamental. O servo dos 2 talentos fez exatamente o mesmo que o servo dos 5. Mesma atitude, mesma diligência, mesmo compromisso, mesma coragem de arriscar. Ele não olhou para o servo que recebeu 5 e disse, não é justo. Ele tem mais. Ele vai conseguir mais sucesso. Por que devo tentar? Ele não se comparou, não ficou amargo, não usou sua porção menor como desculpa para fazer menos. Ele simplesmente trabalhou com o que tinha. E duplicou, de 2 para 4, de 40 anos de salário para 80. Proporcionalmente o mesmo resultado do primeiro servo. E percebam algo lindo aqui. Jesus está ensinando que fidelidade não é medida em números absolutos, mas em proporções. Não é sobre quanto você tem. É sobre o que você faz com o que tem. Não é sobre sua plataforma em comparação com a de outros. É sobre você usar fielmente sua plataforma, seja ela grande ou pequena. Deus não compara você com outros. Ele compara você com seu próprio potencial. O servo dos 2 talentos é tão fiel quanto o servo dos 5. E como veremos em breve, ele receberá exatamente o mesmo reconhecimento. Mas agora vem a reviravolta. Mateus 25, versículo 18, mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mas, esta palavra marca a mudança. Marca o contraste. Os 2 primeiros servos negociaram. Este escondeu. Os 2 primeiros arriscaram. Este se protegeu. Os 2 primeiros multiplicaram. Este preservou. Ele cavou na terra e escondeu o dinheiro. Na cultura daquela época, enterrar dinheiro era na verdade considerado a forma mais segura de protegê-lo. Não havia bancos como conhecemos. Cofres eram raros.
Enterrar era comum. Havia até um ditado rabínico que dizia que se alguém confiasse dinheiro a você e você o enterrasse, você não seria considerado negligente se ele fosse roubado. Você teria feito o máximo para protegê-lo. Então, de certa forma, este servo estava sendo responsável, segundo os padrões de segurança da época. Ele não gastou o dinheiro em si mesmo. Não foi irresponsável ou perdulário. Não desperdiçou. Ele preservou cuidadosamente. Mas aqui está o problema: preservação não era o que o Senhor queria. O Senhor não deu talentos para serem enterrados. Ele os deu para serem usados, investidos, multiplicados. E por que este servo escolheu enterrar? Ele vai nos dizer suas razões em breve. E elas vão revelar algo muito profundo sobre como ele via seu Senhor e sobre como ele via a si mesmo. Por enquanto, simplesmente observe o contraste. 2 servos em ação, um servo em inércia, 2 servos arriscando, um servo se escondendo, e o tempo passa. Mateus 25, versículo 19, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Muito tempo depois, anos talvez, tempo suficiente para que os servos fiéis colhessem os frutos de seu trabalho. E tempo suficiente para que o servo medroso continuasse na inércia. Mas eventualmente, o Senhor volta. E agora é hora de acerto de contas. Hora de prestar contas. Hora de mostrar o que foi feito com o que foi confiado. Esta é uma realidade inevitável. Um dia todos nós estaremos diante de Deus para dar conta de como vivemos. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Todos devemos comparecer, não há exceção, não há como escapar, não há como adiar indefinidamente. A prestação de contas é certa. E agora, cada servo vai se apresentar. Mateus 25, versículos 20 e 21, então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. O primeiro servo se apresenta. E ele vem com confiança. Senhor, você me deu 5 talentos. Olha, eu dupliquei, aqui estão 10. Não há arrogância. Ele reconhece que os talentos originais vieram do Senhor. Mas há também confiança legítima em saber que ele foi fiel. E a resposta do Senhor? Extraordinária. Bem está, literalmente, muito bem, ou, excelente. É aprovação completa. É reconhecimento entusiástico. Servo bom e fiel. Não apenas eficiente. Não apenas bem-sucedido. Bom e fiel. Bondade fala do caráter. Fidelidade fala da consistência. O Senhor está elogiando não apenas os resultados, mas a pessoa. E então vem algo surpreendente, sobre o pouco foste fiel. Espera, pouco, o servo administrou 5 talentos, 100 anos de salário. Como isso é pouco? É pouco em comparação com o que o Senhor tem para dar. É pouco em comparação com o que está por vir. Sobre muito te colocarei. A fidelidade em coisas pequenas, relativamente falando, qualifica para responsabilidades maiores. Este é um princípio do reino de Deus. Deus testa com pouco antes de confiar muito. Ele observa como você administra pequenas responsabilidades antes de expandir seu território. Como Jesus disse em Lucas 16, 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E então, a recompensa final, entra no gozo do teu Senhor. Não apenas, receba um pagamento. Não apenas, pegue sua recompensa e vá embora. Entre, participe. Compartilhe da alegria do Senhor. A maior recompensa não é um objeto, mas um relacionamento. É comunhão íntima. É participar da própria alegria do Senhor. Este é o céu, não apenas um lugar bonito com ruas de ouro, mas estar na presença de Deus, compartilhando sua alegria eternamente. Mateus 25, versículos 22 e 23. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Leiam isso de novo,
Leiam com atenção. Percebem? É exatamente a mesma resposta. Palavra por palavra. Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O servo que começou com menos e terminou com menos recebeu exatamente o mesmo reconhecimento que o servo que começou com mais e terminou com mais. Não houve diferença no elogio. Não houve diferença na recompensa. Não houve diferença na alegria. Por quê? Porque ambos foram igualmente fiéis. Ambos arriscaram, ambos trabalharam, ambos duplicaram, e Deus não mede sucesso pela quantidade absoluta, mas pela fidelidade relativa. Você pode ter uma plataforma menor que outra pessoa, mas se você é fiel com sua plataforma, você tem o mesmo valor aos olhos de Deus. Você pode ter menos dons que outra pessoa, mas se você usa fielmente seus dons, você tem a mesma recompensa. Você pode ter menos recursos que outra pessoa, mas se você investe fielmente seus recursos, você tem o mesmo reconhecimento. Isto destrói completamente a inveja. Destrói a comparação. Destrói a mentalidade de que você precisa ser como outra pessoa para ser valioso. Deus te deu o que Ele te deu. Use fielmente, e você receberá o mesmo bem-estar que qualquer outro servo fiel, independentemente da escala. Mas agora, vem o terceiro servo. Mateus 25, versículos 24 e 25. Mas, chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Finalmente ele fala, e quando ele abre a boca, revela não apenas suas ações, mas seu coração. Senhor, eu conhecia-te. Ele pensa que conhece o Senhor. Mas como veremos, ele não conhece de verdade. Ele tem uma imagem distorcida. Que és um homem duro. No original, a palavra significa rígido, severo, exigente, implacável. Que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Em outras palavras, você tira lucro do trabalho dos outros. Você é explorador. Você exige resultados sem fornecer recursos. Esta é a visão dele do Senhor. Um chefe tirano, um explorador cruel, alguém impossível de satisfazer, e atemorizado. Aqui está a raiz do problema. Medo. Ele estava com medo. Medo de falhar, medo de perder, medo de decepcionar, medo de ser punido. E o que o medo fez? Paralisou-o. Escondi na terra o teu talento. Ele não investiu, não arriscou, não tentou, apenas enterrou e esperou que o problema fosse embora. E agora, ele apresenta o talento de volta. Aqui tens o que é teu. Ele está dizendo: não perdi, não desperdicei, está tudo aqui, intacto, preservado. Ele espera a aprovação, ou pelo menos esperava evitar punição. Afinal, ele foi cuidadoso, não foi? Mas ele está prestes a descobrir que sua visão do Senhor estava completamente errada. E que sua segurança era na verdade o maior risco de todos. Mateus 25, versículos 26 e 27, respondendo, porém, o seu Senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. A resposta do Senhor é forte, devastadoramente direta. Mau e negligente servo, não bom e fiel, mau e negligente. Por que mau? Porque suas ações revelaram um coração que não confiava no Senhor, que não o amava, que o via como inimigo, não como pai. Por que negligente? Porque ele falhou em fazer o que era óbvio, o mínimo necessário. Ele foi preguiçoso, não na preservação, mas no propósito. Então o Senhor faz algo interessante. Ele pega a própria desculpa do servo e a usa contra ele. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? O Senhor não está confirmando que ele é assim. Ele está dizendo: se você realmente acreditava nisso sobre mim, então sua ação faz ainda menos sentido. Se eu sou tão exigente quanto você diz, se eu espero resultado sem fornecer recursos, então por que você não fez o mínimo possível? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Ele nem precisava assumir riscos pessoais. Ele nem precisava negociar ativamente. Ele poderia simplesmente ter depositado o dinheiro num banco, no templo que fazia empréstimos, em qualquer lugar que pagasse juros.
E, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Pelo menos haveria algum crescimento, algum retorno, alguma multiplicação, mas ele não fez nem isso. Ele não fez nada, absolutamente nada com o talento. E o problema não foi falta de capacidade. O Senhor tinha dado a ele segundo sua capacidade. O problema foi falta de vontade, falta de fé, falta de amor. Suas próprias palavras o condenaram. Se ele realmente acreditasse que o Senhor era duro, ele teria trabalhado mais para satisfazê-lo. Mas ele não acreditava nisso de verdade. Ele estava usando isso como desculpa para sua preguiça. E agora vem a consequência. Mateus 25, versículos 28 a 30. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Tirai-lhe o talento, ele não vai ficar nem com o que foi confiado a ele. Por quê? Porque ele provou ser infiel mesmo com um. E dai-o ao que tem os 10 talentos. Isto parece injusto para nossa mente. O que tem mais vai receber ainda mais. Mas há uma lógica profunda aqui. O servo dos 10 talentos provou que pode administrar fielmente. Ele demonstrou capacidade, diligência, visão. Faz sentido confiar a ele mais. Fidelidade gera mais oportunidade. Infidelidade resulta em oportunidade perdida. E então Jesus revela um princípio do reino, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe atirado. Este princípio aparece várias vezes nos evangelhos. E ele não é sobre injustiça, mas sobre responsabilidade. A pessoa que tem, o quê? Não apenas posses, mas fidelidade, caráter, diligência, visão, a essa pessoa será dado mais porque ela provou que pode administrar. A pessoa que não tem essas qualidades, perderá até as oportunidades que tinha. Uso gera crescimento, não uso gera atrofia. Se você usa um músculo, ele fica mais forte e você ganha mais capacidade. Se você não usa, ele atrofia e você perde até a capacidade que tinha. Se você desenvolve um talento, você ganha mais habilidade e mais oportunidades. Se você não desenvolve, você perde até a habilidade inicial. Este é um princípio universal, e é verdadeiro espiritualmente também, mas a consequência final para o servo infiel é ainda mais séria. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Servo inútil, literalmente, improdutivo, sem utilidade, sem propósito cumprido. Trevas exteriores. Esta expressão aparece apenas em Mateus, sempre no contexto do julgamento final. É estar fora da presença de Deus, fora da luz, fora da alegria. Pranto e ranger de dentes. Expressão de angústia extrema, de remorso profundo, de perda irreparável. Esta linguagem é forte, e ela deve nos fazer parar e pensar seriamente. Jesus não está brincando sobre as consequências da infidelidade. Ele está deixando absolutamente claro que há um julgamento real esperando aqueles que desperdiçam o que Deus lhes confiou. Agora precisamos fazer a pergunta crucial: o que os talentos representam? A tradição cristã ao longo dos séculos começou a usar a palavra talento para significar habilidades naturais. E isso não está completamente errado, mas é limitado. Os talentos na parábola representam tudo que Deus nos confia. Sim, incluem dons e habilidades naturais, mas também incluem tempo. Cada dia é um talento confiado a você. Recursos financeiros. Cada centavo pertence a Deus e deve ser administrado fielmente. Relacionamentos. As pessoas que Deus coloca em sua vida são talentos. Oportunidades. Portas que se abrem, chances que aparecem. O Evangelho. A mensagem de salvação que nos foi confiada. Influência. Qualquer plataforma ou voz que você tenha. Conhecimento. O que você aprendeu e pode ensinar. Experiências. Até mesmo suas dificuldades podem ser talentos se você as usa para ajudar outros. Tudo que você tem e vem de Deus. Você não produziu nada por si mesmo. Como Paulo pergunta em 1 Coríntios 4, 7, que tens tu que não tenhas recebido? Você é um mordomo, não um dono. Um administrador, não o proprietário. Um gestor temporário de recursos que pertencem a Deus. E um dia, você vai prestar contas de como administrou.
Deixem-me compartilhar 5 verdades transformadoras desta parábola. Você não é o servo sem talentos. Não existe servo sem talentos nesta história. Até o servo que recebeu menos recebeu muito. Você tem algo. Deus te confiou algo valioso. Pode não parecer muito comparado com outros. Mas é muito. E é seu. E é precioso. Pare de dizer, eu não tenho nada. Pare de dizer, eu não sirvo para nada. Pare de dizer, outros são melhores que eu. Você tem o que Deus te deu. E isso é suficiente para cumprir o propósito que Ele tem para você. Como 1 Pedro 4:10 diz, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um, você tem um dom, uma graça, algo para administrar. Os 2 servos fiéis arriscaram. Eles investiram, eles negociaram, e negociar sempre tem o potencial de perda. Você não pode ser fiel sem assumir riscos. Segurança absoluta não é fidelidade. É medo. O servo que enterrou o talento pensou que estava sendo responsável. Mas ele estava apenas sendo medroso. Deus não te deu dons para você guardá-los em segurança. Ele te deu para você usá-los arriscadamente. Isso pode significar começar aquele ministério que está no seu coração mas que te assusta. Pode significar compartilhar o evangelho com alguém mesmo com medo da rejeição. Pode significar investir financeiramente no reino mesmo sem saber exatamente como Deus vai prover. Pode significar usar seus talentos em público mesmo com medo de críticas. Como Eclesiastes 11:4 nos adverte, quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você esperar as condições perfeitas, você nunca vai agir. Se você esperar ter certeza absoluta, você nunca vai arriscar. A fé sempre envolve dar um passo sem ver todo o caminho. O servo dos 2 talentos poderia ter ficado amargo. Poderia ter dito, por que eu recebi menos? Não é justo. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente trabalhou com o que tinha. E recebeu exatamente o mesmo elogio que o servo dos 5. Você precisa parar de se comparar com outros. Pare de olhar o que Deus deu a outras pessoas e se sentir inferior ou ressentido. Deus não te compara com outros. Ele te compara com seu próprio potencial. A pergunta não é, você fez tanto quanto aquela pessoa? A pergunta é, você foi fiel com o que Deus te deu? Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 10:12, eles, medindo-se consigo mesmos, e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Comparação é falta de entendimento. É olhar para o lugar errado. É usar a régua errada. Sua única competição é você mesmo ontem. Você está usando mais fielmente hoje o que Deus te deu do que usou ontem? Você está crescendo, avançando, multiplicando? O servo de um talento não roubou, não desperdiçou, não gastou em si mesmo. Ele simplesmente não fez nada. E isso foi suficiente para ser chamado de mau e negligente. Muitos cristãos pensam que serão aprovados por Deus simplesmente por não fazerem coisas erradas. Eu não mato, não roubo, não minto, então estou bem, certo? Errado. Não fazer o mal não é o mesmo que fazer o bem. Neutralidade não é fidelidade. Inação não é obediência. Deus não te salvou apenas para você não pecar. Ele te salvou para você produzir fruto. Para você impactar o mundo. Para você multiplicar o reino. Como Tiago 4:17 nos lembra, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecado de omissão é tão sério quanto o pecado de comissão. Se você sabe que Deus te deu um dom e você não está usando, isso é pecado. Se você sabe que Deus abriu uma oportunidade e você está deixando passar por medo, isso é pecado. Se você tem recursos que poderiam abençoar o reino mas você está acumulando, isso é pecado. Reparem na recompensa dos servos fiéis. Não foi aposentadoria. Não foi, agora você pode descansar. Foi, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. A recompensa da fidelidade é mais responsabilidade, mais oportunidade, mais território, mais influência. Mas note a segunda parte, entra no gozo do teu Senhor. A recompensa final não é mais trabalho apenas. É mais intimidade, é comunhão mais profunda, é participar da própria alegria de Deus. Isto destrói a ideia de que trabalhar para Deus é um fardo. Não, é um privilégio.
E a recompensa é fazer mais disso com Ele, para Ele, nele, no céu, não estaremos flutuando em nuvens sem fazer nada. Estaremos reinando com Cristo, governando sua criação, participando de sua obra, e adorando cada momento disso. Deixe-me ser extremamente prático com você. Como esta parábola se aplica à sua vida agora, neste momento, neste ano que está começando? Primeiro, identifique seus talentos. Faça uma lista honesta. O que Deus te deu? Quais são suas habilidades naturais? Quais recursos você tem? Que influência você possui? Que oportunidades estão diante de você? Não minimize. Não compare com outros. Apenas reconheça: isto é o que Deus me confiou. Segundo, pergunte: estou usando ou enterrando? Para cada talento que você identificou, faça esta pergunta brutalmente honesta: estou multiplicando isto para o reino de Deus, ou estou preservando com medo? Você está usando seu tempo para impacto eterno ou apenas para conforto temporal? Você está investindo seus recursos no reino ou apenas acumulando para si? Você está usando suas habilidades para servir outros ou apenas para autoprodução? Terceiro, identifique o medo que te paralisa. Se você reconhece que está enterrando talentos, pergunte: por quê? Qual é o medo? Medo de falhar? Medo do que outros vão pensar? Medo de não ser bom o suficiente? Medo de perder o que você tem? Nomeie o medo, porque só quando você nomeia é que pode confrontá-lo com a verdade. Quarto, corrija sua visão de Deus. O servo infiel tinha uma visão distorcida do Senhor. Ele o via como duro, exigente, explorador. E essa visão errada produziu ação errada. Como você vê Deus? Você o vê como um tirano que está esperando você falhar? Ou como um pai amoroso que te capacita e celebra quando você usa fielmente o que ele te deu? Sua teologia determina sua ação. Se você vê Deus errado, você vai viver errado. Quinto, dê o primeiro passo de risco. Fé não é eliminar todo medo antes de agir. Fé é agir apesar do medo. Qual é um passo concreto, específico, mensurável que você pode dar esta semana para começar a investir um de seus talentos? Não precisa ser enorme, mas precisa ser real, e precisa envolver algum risco. Talvez seja ter aquela conversa que você tem adiado. Talvez seja se voluntariar para aquele ministério que te assusta. Talvez seja fazer aquela doação sacrificial. Talvez seja usar seu dom em público pela primeira vez. Decida agora, e faça esta semana. Agora precisamos ver o quadro maior. Esta parábola não é apenas sobre mordomia. É sobre o Evangelho. Quem é o homem que partiu para uma terra distante? É Jesus. Ele ascendeu ao céu depois da ressurreição. Ele está ausente fisicamente agora. Mas ele prometeu voltar. E antes de partir, o que ele fez? Ele confiou aos seus discípulos seu reino, seu evangelho, seus recursos, sua autoridade. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos deu autoridade, ele nos deu uma missão, ele nos deu recursos espirituais, o Espírito Santo, os dons espirituais, as Escrituras, a Igreja. E então ele partiu, fisicamente. E agora é o tempo de negociar, de investir, de multiplicar. A igreja existe no tempo entre a ascensão e o retorno de Cristo. E nosso chamado é ser fiéis com o que ele nos confiou durante esse período. Um dia, ele vai voltar, e haverá um acerto de contas. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Todos devemos comparecer, todos seremos avaliados, e a pergunta não será: quão talentoso você era? Ou, quão conhecido você era? A pergunta será: você foi fiel? Mas aqui está a boa notícia do Evangelho. Se você está em Cristo, você não está se apresentando diante do Senhor na sua própria justiça. Você está se apresentando coberto pela justiça de Jesus. Jesus foi o servo perfeitamente fiel. Ele usou cada momento, cada palavra, cada ação, cada recurso perfeitamente para a glória do Pai. E na cruz, ele pagou por todos os talentos que você enterrou. Por toda a infidelidade,
por todo o medo, por toda a preguiça. Romanos 8:1 declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, mas, e este é mas, crucial, isso não significa que não há prestação de contas. A diferença entre salvação e recompensa. Sua salvação é pela graça através da fé em Cristo. Não é pelas obras. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glore. Mas suas recompensas no céu serão baseadas em como você viveu fielmente aqui. 1 Coríntios 3:12 a 15 fala sobre isso. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Você será salvo se está em Cristo, mas sua obra será testada. E algumas obras passarão no teste e receberão recompensa. Outras obras queimarão e não haverá recompensa, embora a pessoa seja salva. Então sim, você tem segurança eterna em Cristo. Mas não, isso não significa que não importa como você vive. Importa, muito, e mais que isso, quando você entende o amor de Deus por você, quando você realmente compreende o que Cristo fez na cruz, você quer ser fiel. Não por medo de punição, mas por amor, por gratidão, por desejo de honrá-lo. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:14 e 15, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange, nos compele, nos motiva a não viver mais para nós mesmos, mas para Ele. Não é obrigação pesada, é resposta amorosa. Você foi comprado por preço. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não é seu, você pertence a Deus. Tudo o que você tem pertence a Ele. E um dia você vai apresentar tudo de volta a Ele. Que Ele diga: bem está, servo bom e fiel. Então, onde você está hoje? Você é o servo dos 5 talentos, negociando fielmente, vendo multiplicação, avançando o reino? Continue, não desista, não se canse de fazer o bem. Gálatas 6:9 nos encoraja, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Continue investindo, continue arriscando, continue avançando. Ou você é o servo dos 2 talentos, talvez se sentindo menos dotado que outros, mas determinado a ser fiel com o que tem. Saiba que Deus vê, e sua recompensa será tão grande quanto a de qualquer outro servo fiel. Ou, você é o servo de 1 talento. Você tem enterrado o que Deus te deu? Você tem vivido com medo? Você tem se escondido? Você tem justificado sua inação com desculpas espirituais? Hoje é o dia de mudar. Você não precisa ficar onde está. Você pode se tornar um servo fiel começando hoje. Qual é o primeiro passo? Primeiro, confesse honestamente: Deus, eu tenho sido infiel. Eu tenho desperdiçado tempo, oportunidades, recursos. Eu tenho vivido com medo em vez de fé. Eu tenho enterrado o que você me deu. Perdoe-me. 1 João 1:9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Confesse, e receba perdão. Segundo, corrija sua visão de Deus. Ele não é um Senhor duro esperando você falhar. Ele é um Pai amoroso que te capacitou e está torcendo pelo seu sucesso. Ele te deu o que Ele te deu porque Ele acredita em você. Ele te capacitou segundo sua capacidade. Ele sabe que você pode. E quando você falha, há graça, há perdão, há nova chance. Terceiro, comece pequeno, mas comece hoje. Você não precisa multiplicar 5 talentos amanhã, mas você precisa desenterrar o que você enterrou. Você precisa tirar da terra e colocar em movimento. Qual é um talento específico que Deus te deu que você tem negligenciado?
Tempo. Comece dedicando 15 minutos por dia em oração e palavra. Dinheiro. Comece dando uma porcentagem fixa para o reino, mesmo que pequena. Habilidade. Comece usando-a para servir alguém esta semana. Relacionamento. Comece compartilhando Cristo com alguém que Deus colocou na sua vida. Comece, hoje, agora. Quarto, encontre parceiros de prestação de contas. Não viva esta jornada sozinho. Encontre irmãos e irmãs em Cristo que possam te encorajar, desafiar, celebrar seus passos de fidelidade. Hebreus 10, 24 e 25, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia está se aproximando. O dia da volta de Cristo. O dia do acerto de contas. Vivam estimulando uns aos outros a fidelidade. Quinto, mantenha a eternidade em vista. Não viva para esta vida apenas. Esta vida é breve, é preparação para a eternidade. Como Jesus disse em Mateus 6, 19 a 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está seu tesouro? No que você está investindo? Tudo que você acumula aqui, você deixará. Mas tudo que você investe no reino, você carregará para a eternidade. Viva para ouvir. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Esta é a vida que vale a pena. Esta é a vida de propósito. Esta é a vida de significado. Esta é a vida que continua pela eternidade. O Senhor está voltando. Você não sabe quando, mas você sabe que Ele está voltando. E quando Ele vier, o que Ele vai encontrar? Vai encontrar você negociando, arriscando, multiplicando? Ou vai encontrar seus talentos ainda enterrados na terra, preservados, mas improdutivos? A escolha é sua. O tempo é agora. Levante-se. Desenterre o que você enterrou. Comece a negociar. Porque o reino de Deus não avança por preservação cautelosa. Avança por investimento corajoso. E você foi chamado. Você foi equipado. Você foi capacitado, não para enterrar, mas para multiplicar, não para se esconder, mas para brilhar, não para preservar, mas para produzir. Este ano pode ser diferente. Este ano pode ser o ano em que você finalmente usa fielmente o que Deus te deu. O talento está em suas mãos. O que você vai fazer com ele? Que Deus te dê coragem para arriscar, sabedoria para investir, e perseverança para continuar até ouvir as palavras mais doces que você já ouviu. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, se você decidiu hoje começar a investir fielmente os talentos que Deus te deu, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem transformadora da palavra